Falei para ele que eu ia ligar e esqueci de ligar. Semana passada o Senhor nos fez avaliar algumas questões dentro daquela visão que nós estávamos vendo, da igreja, ela experimentar as perseguições, né? E nós vimos a questão dos conflitos também. Vai deixar o volume, irmão? Tem um sozinho, não tem problema não. Ajuda? Ué, se ajuda para os irmãos, por mim, se não atrapalhar os irmãos lá, tudo bem. Por mim, nada incomoda, irmão. Tudo na benção. Nada atrapalha. Então, na lição de número 8, nós vimos a semana passada uma realidade de conflitos, contendas que nós vimos na igreja primitiva. Nós até avaliamos um pouco essa questão do conflito. E ao entrar na lição de número 8, nós vamos ver a continuidade da história trazendo esses conflitos à tona, irmãos. E eu vou ler a lição de número 8 aqui, porque ela ilustra bem a aula passada. Ela é uma continuidade. Eu não tinha preparado a lição 8 a semana passada, mas ela ilustra o que nós falamos. E esses conflitos não vão se dar dessa vez com pessoas que não têm muita importância no sentido assim de autoridade na igreja, mas esses conflitos vão se dar entre Paulo, entre João Marcos. João Marcos é escritor do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele serve de referência para o Evangelho de Mateus, ele serve de referência para o Evangelho de Lucas. Imagina, irmãos, 3 dos 4 colheram de uma fonte que se chama João Marcos. E as contendas vão se dar entre esses 3 homens, Barnabé, Paulo e João Marcos. E você vai pensar assim, não, Deus pegou, por causa das dificuldades que eles tiveram na caminhada, Deus desprezou os 4 e a obra parou. Que nada, irmãos. Deus pegou a sua correia, passa a correia em Paulo, passa a correia em Barnabé, passa a correia em João Marcos, e não é diferente de nós não, mano. A igreja do Senhor não para, a obra do Senhor não para. De vez em quando ele tem que pegar a cinta, passar a cinta na gente, botar a gente no cantinho da disciplina ali, deixa a gente de castigo, fica lá, vai lá, igual nossos pais faziam conosco, e como nós fazíamos com nossos filhos, né? E às vezes precisamos fazer até hoje ainda, né? Dar uma disciplinada, uma organizada na coisa, e nada de parar, seguir em frente. Então nós vamos ler o texto da nossa revista, a lição de número 8, e vocês vão ver que interessante, muito bem, é um texto pequeno, não é longo, mas nós vamos ler ele todo, porque ele ilustra o que nós observamos na semana passada, alguns conflitos, algumas contendas, algumas dificuldades. Então vamos ler a nossa introdução aqui, lição de número 8, o texto bíblico, ele vai citar o texto bíblico de Filipenses 2, capítulos 22 e 23, lição 8, o discipulado em Atos dos Apóstolos. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, ele é quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Paulo está falando aos filipenses. Então, o relato da revista vai seguir no seguinte: um dos principais responsáveis pela expansão da Igreja de Cristo no primeiro século não havia recebido o Evangelho através de pessoa alguma. Ao contrário, seu conhecimento da mensagem da salvação era fruto de uma revelação divina. Vamos ler Gálatas 1:11, os irmãos podem deixar a Bíblia do lado aí. Se estiver difícil, eu leio aqui, tá, irmãos? Quer dizer, pega a Bíblia, fica tranquilo. Se às vezes não der para pegar, eu leio aqui e a gente vai junto aqui. Irmãos, às vezes o Senhor nos concede algumas pequenas coisas, e a gente fica tão vaidoso com algumas pequenas coisas que o Senhor nos concede. E nós temos que olhar para Paulo e ver o que Deus concedeu para Paulo, e enxergar que não havia vaidade no homem, que recebeu algo diferente de todo mundo. Os outros apóstolos estiveram com Jesus, andaram com Jesus fisicamente. Paulo recebe uma revelação da parte de Deus, que é algo tremendo, irmãos. Se nós não tivéssemos hoje as cartas paulinas, seria muito complicado para nós entender algumas coisas do Evangelho. E Paulo recebe isso de uma revelação de Deus. Imagine, irmãos, que excelência de revelação é essa que o Senhor deu a ele, e ele se considera um vaso de barro. Ele entende o tempo todo que a beleza está na revelação, ele é só um vaso.
Que perigo é para nós quando nós começamos a olhar para nós e achar que a beleza está no vaso. O vaso é bonito, mas um vaso, por mais bonito que seja, dependendo do que você colocar dentro dele, o cheiro que exala é tão fedido que não dá nem para ficar na mesma sala com ele. O que importa é o que o Senhor colocou dentro daquele vaso. E olha o que diz Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não o recebi de homem algum, nem o aprendi, mas o recebi pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, tem que ser muito corajoso para falar isso, né? Não aprendi de homem nenhum, eu recebi do Senhor. A ceia que nós celebramos porque Paulo recebeu do Senhor. Porque o que recebi do Senhor, olha, irmãos, que coisa impressionante, que desafio é esse? Esse homem podia requerer ser coroado um rei na terra, porque o que eu recebi da parte, mas esse homem, em todo tempo, ele se coloca no seu lugar e entende a sua missão, e quando ele quer até contender, falar com Deus a respeito de algumas batalhas que ele passa, Deus não permite, para que ele mantenha-se no seu lugar. E ele vai dizer aqui, mas apesar de não terem sido diretamente influenciado pelo ensino dos apóstolos, talvez ninguém tenha aplicado tão bem quanto Paulo a metodologia de discipulado utilizada por Cristo, especialmente no que diz respeito à capacidade de formar discípulos capazes de fazer novos discípulos de Jesus. Olha que interessante, Paulo cria discípulos que vão fazer discípulos, né? Como que é importante isso, nós pensarmos que nós vamos trabalhar na vida de homens, para que aqueles homens, uma vez recebendo o ensinamento que recebemos do Senhor, e lhe passemos, eles também repassem a outros. Ou seja, nós não investimos na vida de uma pessoa, de um ministério, para que aquela pessoa retenha aquilo para ele, e fala, não, agora é meu, agora o pastor Ivanildo falou para mim que eu sou presbítero, então acabou, agora não me chama mais para ficar na porta, agora eu sou presbítero, agora eu vou escolher na onde eu vou, não é qualquer coisa que eu faço, não, eu tenho que compartilhar com os outros. E se eu me isolar, e se eu me fechar no meu mundo, como que eu vou influenciar a outros, para que esses outros influenciem a outros, né? Porque é assim que o evangelho vai. Nós já estamos vendo uma turma, presbítero Flávio, o presbítero Flávio, há um tempo atrás, vinha ao seminário, hoje ele vem trazer o filho do seminário. Já pensaram que responsabilidade, irmãos? Íamos lá para Paraguaçu fazer o seminário, tantas vezes fomos lá, voltamos, um período tão desafiador, vencemos, e hoje o seu filho, pai, eu quero fazer seminário. Como que eu vou falar que não pode, irmãos? Como que o pai vai falar, não vai fazer não? E toda segunda-feira, né, o presbítero Flávio vem, deixa o seu menino aqui, e o menino, tem hora que se não ficar esperto, ou não é, Anderson? Não passa nós para trás, não? Você faz uma pergunta, levanta o dedinho, tudo na ponta da língua, irmãos. Porque uns ensinam a outros, que ensinam a outros. E esses outros, é assim que o evangelho se multiplica. Porque se a gente começa a reter muito para nós, eu que sei, teólogo sou eu, professor sou eu, ensinador sou eu, pastor sou eu. Não, mas nós temos que, porque como o pastor sempre diz, o tempo vai chegando e os dias vão ficando mais puxados e outros têm que ir rápidos, né? A gente antes era rápido para citar versículo, 10 versículos em série. Hoje a gente tem que dar, por isso que eu anoto, tem um baita cadernão ali, porque às vezes tem hora que dá uma travadinha, ainda bem que está anotado aqui, né? Então, que nós possamos aprender com o que Paulo fez, ele ensina discípulos, que ensinarão outros, que trouxeram a nós, e nós estamos passando para outros, e essa sequência não para. A revista na sequência ele vai dizer, o ministério paulino, ao longo de sua trajetória, trabalho em equipe, ao longo de sua trajetória, Paulo esteve continuamente cercado por pessoas-chave. Por onde passava, ele sempre trazia indivíduos para perto de si, a fim de treiná-los. Seu amplo ministério era um meio para se concentrar em poucos. Quando partiu, na segunda viagem missionária, desentendeu-se com Barnabé, mas não abriu mão de levar consigo Silas. Em Listra,
recebeu boas informações de Timóteo e o jovem foi logo incorporado à caravana. E ao chegar a Corinto, trabalhou secularmente ao lado de Áquila e Priscila, que prontamente foram recrutados à sua equipe ministerial. Vamos ler Atos 15, 36, que é o que cita aqui. Aí a gente olha e fala, não, vou sair da igreja porque teve uma... irmãos, não seja bobo. 15, 40, vamos ler do 36 em diante, que eu quero ver a história toda aqui. Atos 15, 36 ao 40. Pode ler? Pode ler. Lê do 36 em diante, por favor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. Olha o que acontece, irmãos, entre Paulo e Barnabé. Ele leva Marcos, não leva Marcos, leva Marcos, eu acho que não devia levar. E a obra parou por causa disso? Não parou. O Paulo leva o Silas, o Barnabé pega o Marcos, e vamos que vamos, e cada um investindo em um, e tem hora que a obra é assim mesmo, tem hora que a gente tem que pegar um, puxar para cá, não, fica aqui, pega o outro, bota para lá, já viu? Separa os dois galinhos galizé, não sei se os irmãos já tiveram galinho galizé em casa, quem já teve galinho galizé em casa sabe o que é os bichinhos, se deixar junto, irmão, vai até morrer, os bichinhos não pode ver um tirar voo no pescoço do outro, aí se separam para cá, separam para lá, calma, eles já acalmam, eles se acertam, e a obra do Senhor segue em diante. O texto de Atos, ainda 16, de 1 a 3, confirmando aqui essa primeira parte, né? Chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo homem, certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que esse fosse com ele, tomando-o, circuncidou-o, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Paulo agora vai investir em Timóteo, né? Que interessante, Timóteo sendo circuncidado depois de grande já, o pai era grego, não importou com isso, e Paulo tem agora que circuncidar Timóteo, para que ele possa seguir na caminhada daquele processo que vai ter dali para frente. E o outro texto, o texto de 18, de 1 a 3, ainda em Atos mesmo, pertinho. Depois disso, Paulo chegou a Atenas, partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, um dos imperadores da época, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi vê-los. Por serem eles da mesma profissão, fabricantes de tenda, Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convenciam judeus e gregos. E o ministério de Paulo segue adiante, né? Ele agora tem esse desentendimento com Barnabé, mas se apega a Timóteo, prepara Timóteo para o ministério. Agora vai ficar um tempo na casa de Priscila e Áquila, e na sequência o escritor vai dizer: essas pessoas trabalharam próximas a Paulo, cooperando com seu ministério ao redor do mundo. Haviam sido treinadas e profundamente influenciadas pelo apóstolo, de modo que se tornaram uma extensão de sua vida e ministério. Tanto que ao suplicar aos coríntios para que se tornassem seus imitadores, Paulo imediatamente os comunicou que estaria enviando Timóteo, o qual lhes traria à lembrança sua maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que ensinava por toda a parte e em todas as igrejas. Olha o texto de 1 Coríntios 4, se os irmãos puderem abrir. Inevitavelmente, Timóteo vai ficar parecido com Paulo. E é algo que não tem jeito, nós pegamos os jeitos daquele que nos ensinam, daqueles que nos orientam, daqueles que nos pastoreiam, a gente acaba pegando jeito, né?
ele vai dizer aqui, ó, 1 Coríntios 4, 16 e 17. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por causa disso, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo fala, vocês vão me imitar, mas para vocês me imitarem direitinho, eu mando Timóteo, porque ele é a minha cara. Olha que interessante, irmãos, né? Às vezes, eu lembro uma vez que o pastor teve uma responsabilidade, foi convidado para pregar na igreja, não pôde ir, falou, não posso ir, mas eu mando o Marcelo. Vai, Marcelo, que ele é igual, eu não chego perto, né, pastor? Mas, qual que é a minha função de estar ali? Representando a sua vida, né? E essa é a beleza de nós estarmos representando a igreja do Senhor. Olha, eu não posso ir, mas eu mando o meu irmão. Imagine se eu vou ali, naquele dia, e falo, olha, era o pastor Vanildo que tinha para vir. Se fosse ele, ele faria de um jeito. Mas eu sou muito diferente dele, eu não concordo com nada que ele faz, então eu vim aqui para fazer totalmente diferente. Imagina que prejuízo seria? É lógico que nós somos diferentes, talvez em personalidade, em algum ponto, mas nós temos o mesmo Cristo, nós temos a mesma fé, nós cremos na mesma doutrina, nós temos a mesma visão das coisas do reino. Então eu não vou chegar ali e falar coisas que amanhã alguém liga e fala, mandou um rapaz aqui que tudo que você fez com a mão direita, ele desmanchou com a mão esquerda. Já pensou que o prejuízo é para o reino? Né? Nós temos aqui, entre nós, é interessante, nós temos um hábito da ceia. A nossa ceia, ela tem um momento muito interessante, né, irmãos? E a gente, quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender esse negócio, porque se um dia me chamar lá na frente, eu tenho que pegar o jeito, né? Levanta o pão, faz isso aqui, ele apresenta lá, aí ele divide, parte o pão, fala o texto, tem todo... Imagine se num dia eu for chamado, pastor Roberto, não, irmão, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, hoje nós vamos repartir o pão, cada um vai pegar um pão e vai passar por mão. Aí, irmão, aquele pão passa em 150 mãos, logo que chegar lá no último, quem tem coragem de pôr aquele pão na boca, irmão? Vou inventar a moda, o trem não vai dar certo, né? Já vivi isso, irmão, já vivi isso, ô Jesus amado, aquele pão foi rodando, ô irmão, e o pão foi rodando, foi rodando, aquele pão que era branquinho, perdi até a compostura aqui agora, irmão. Aquele pão que era branquinho, Jesus amado. Ai, meu Deus do céu. Na hora que voltou na mão. Ai, Jesus. Oh, Jesus. Tem coisas que nós aprendemos a sermos imitadores. Manda o Timóteo, que mandar o Timóteo é a mesma coisa que me mandar. Nós vamos aprendendo, né? Nós caminhamos por um caminho estreito, por veredas antigas, que foram calcadas pelos pés daqueles que vieram antes de nós, né? Quem vai para a roça sabe que o lugar seguro de andar não é no meio do mato. Quem tem que andar na roça sabe que tem um trilho, e o lugar mais seguro de andar é no trilho, porque os nossos avós, nossos bisavós já passaram por aquele trilho, e ali naquele trilho a visão é mais clara. Eu vou sair na roça ali, você tem que... Né, Tchãozinho? Né? Quando o Tchãozinho morava lá na paradinha lá, você vai buscar a vaca lá em cima, você não vai enfiando aquele pasto, tem uma cobra no meio daquele matagal ali. Mas onde está o caminho? Ó, tem um trilho aqui, que os que vieram antes de nós passaram por ele. E o passar de 1, de 2, de 3, de 10, de 20, calca o caminho. Então nós aprendemos. Nem capinasse, é verdade, nem capinasse, né? A gente passa por um trilho ali, e essa é a beleza do Evangelho. Aqueles que vieram antes de nós, calcaram o caminho. Algumas coisas são boas, chegam em bom tempo, algumas coisas podem ser melhoradas, corrigidas, adaptadas, algumas coisas nós recebemos, mas o caminho é o mesmo. Quando eu começo a inovar, quando eu começo a inventar coisa demais, irmãos, eu começo a sair por meio da braquiária ali, começo a sair por meio do capim, né? Vai voltar cheio de picão, vai voltar assim, se não encontrar com a cobra, com um bicho por meio do caminho. Então pode parecer até engraçado, os irmãos perdoam aqui, eu fui lembrar da coisa aqui, mas é uma coisa muito séria, né? Temos
temos hoje tão profundo, né? A gente ali no templo no nosso templo da Pompeia, e ver, vamos trazer aquela escada de volta. Vaidade? Não, porque quantas histórias estão naquela escada, de homens que calcaram o caminho que nós caminhamos hoje. Que honra para nós podermos descer ali e ir naquele púlpito. Pastor Marcelo, e que interessante, e chegou num determinado tempo, aterrou-se. Aterrou-se, né? Aí com o decorrer dos anos, vai vendo a necessidade que não pode se aterrar. É verdade. Tem que trazê-la e deixar ela inserida na história. É verdade. Forte isso, né? Nós tivemos essa experiência sábado com a irmã, trazendo uma palavra. Às vezes nós vamos enterrando alguns hinos, nós vamos soterrando e dizendo, não, agora é o novo, agora é o novo, agora é o novo. O novo é bom, mas a Bíblia diz que um pai de família, ele tira do seu baú coisas novas e coisas antigas. Né? Então, senão a gente vai soterrando. Que hino da harpa? Você já passou? Não passou, não, irmãos. Tem hora que é a harpa. Né? Tem irmãos que vão chegar ali naquele templo e vão olhar aquela escada e falar, puxa vida. Né? Tem irmãos que vêm aqui e às vezes eles ouvem um hino e falam, olha, esse hino foi da minha conversão. Né? Coisas que a gente fala, vai cantar. Ô, irmãos, eu conto. Pois não, pastor? Marcelo, uma certa ocasião, ali embaixo, naquele lugar onde a escada leva lá para o subterrâneo, o missionário falou a nós, obreiros, 3 horas e 15 minutos, Puxa vida. pregando sobre a experiência de Tito, Olha. ali embaixo, 3 horas e 15 minutos, nenhum obreiro levantou-se para Olha. sair. E que experiência, como fica marcado. E como que nós vamos soterrar essas coisas, irmãos? Aterrar. Como que a gente vai tampar? E foi interessante, uma certa ocasião eu fui, estava cheio de cadeiras, cheio de coisas antigas, quebradas, e a irmã, esposa do pastor Paulo, veio falar às irmãs, aí nós fomos almoçar. Aí eu falei para ela, puxa filha, eu desci lá no subterrâneo e vi como está desorganizado lá, cheio de móveis, e ali teve uma história tão grande na minha vida, imagino de outros. Aí Deus leva o pastor Paulo no tempo Olha só. para fazer aquilo ali. Uma honra, algo muito profundo, que a gente acha, não. E aquele dia quando você desceu, você compartilhou comigo algo que você não sabia. Puxa, Estava tão inquieto de ver que aquele lugar era um lugar com muitas histórias lindas. história, que você não pode simplesmente... Deus é tão bom que eles aterraram e não deixou quebrar, né? Não Olha deixou. só. Quebrar, já pensou se quebra tudo Já pra pensou? aterrar? Você já Eles aterraram com a escada lá. Deixaram. Então foi só tirando e foi recuperando, restaurando. Né? Graças a Deus. Então tem uma história mesmo, né? É um aprendizado para nós, né? Um aprendizado para nós. Coisa. Isso vai trazendo para nós uma experiência que a Verdade. gente não faça o que foi É. feito, né? Não, agora é tudo novo, tudo novo. Temos muitas coisas novas, mas, irmãos, tem coisas... Conto para os irmãos a experiência. Eu, aos 13 anos de idade, parei de ir na Assembleia de Deus, abandonei a Assembleia de Deus. Não, perdão. Eu abandonei a igreja. Eu já tinha 13 para 14 anos, eu não queria mais ir na igreja. E a última vez que eu fui na igreja, eu fui na Quadrangular. Estava tendo um evento, eu fui. E o último hino que eu me lembro de ouvir na Quadrangular foi o Autor da Minha Fé. Foi o último hino que eu ouvi. Irmãos, eu vou contar para vocês. Fomos embora, afastamos, fomos para o mundo. E de repente voltamos, eu e Marilda, ali na Betló, que nem tinha nome ainda. Quando eu entro naquela igreja, irmãos, quem está ali com a guitarrinha na mão e cantando, e tinha o timbre de voz igualzinho daquele cantor, Alain Barra. E a hora que eu entro dentro daquela igreja, que eu escuto, ó Pai, Senhor, o Senhor fala assim, presta atenção, né? Às vezes a gente não tem ideia do que uma canção, ela está relacionado um comportamento nosso. Não, vamos fazer diferente, agora nós vamos mudar. Cuidado, mudanças são boas desde que elas sejam conduzidas pelo Espírito de Deus, para que a gente não faça, vamos mudar isso aqui, joga a terra em cima. Não, o Timóteo vai, e Paulo sabe que para eles
conhecerem quem é Paulo, ele tem que mandar o Timóteo, porque o Timóteo não é diferente dele. O Timóteo aprendeu com ele e conserva. É lógico, irmãos, a gente não é de uma uniformidade tal que a gente não tenha características. Todos nós temos características, a gente vê pelos pregadores, né? Cada um tem seu jeito, um leva o caderninho, outro leva o laptop, outro não leva nada. Cada um tem o seu jeito. Eu gosto disso só com a Bíblia lá mesmo, na mão. Mas como é forte para nós vemos Deus começar a falar no domingo de manhã e terminar no domingo à noite. E às vezes estende lá no seminário, estende na escola bíblica, estende nas outras salas, fala com as crianças, e Deus vai trazendo uma só mensagem a toda a igreja, um só ensinamento a toda a igreja. Né? Se nós, não, esse aqui é meu estilo, isso aqui é meu jeito, não sei o que, de repente a gente se perde. E é isso que Paulo está dizendo. Vamos continuar então, irmãos? O zelo por estes cooperadores era tamanho que, mesmo tendo diante de si uma porta aberta para pregar o evangelho em Trode, Paulo não teve sossego em seu espírito, porque não encontrara ali o seu irmão Tito. E mesmo diante da oportunidade de alcançar toda uma cidade, o apóstolo saiu para a Macedônia em busca dele. Vamos ler 2 Coríntios 2, de 12 a 13? Segunda Coríntios 2, de 12 a 13. Às vezes nós achamos que o sucesso ministerial está nos números. Não, porque aqui nós vamos encher, E a palavra nos ensina que o bom pastor tem hora que ele pega as 99 e fala, peraí, está faltando uma. E eu não posso seguir sem essa uma. Mas nós temos tantas. Falta uma. Né, irmãos? Um dia nós fomos essa uma ovelha perdida. Um dia o Senhor parou com tudo e falou, vou atrás da minha ovelhinha que está perdida. Ele não que ele não fez caso das 99, mas as 99 estavam bem guardadas. E ele vai dizer aqui, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E depois ele vai se encontrar com Tito, né, como ele vai dizer. Por mais equivocada que essa atitude de Paulo aparente ser, ela foi motivada pela convicção de que seu contínuo investimento na vida de Tito dobraria a efetividade do seu ministério, de modo que juntos alcançariam muitas Troades para Cristo. Paulo era um líder que tinha perspicácia suficiente para reconhecer o valor de alguém que agia no mesmo espírito e seguia os mesmos passos dele. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, podemos ler? 2 Coríntios 12, 18. Roguei a Tito e enviei a ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Olha, Paulo, ele no momento que ele defende o seu ministério, ele fala, em algum momento eu fui pesado a vocês? Em algum momento eu defraudei vocês? E agora ele fala, e Tito? Ele não fez da mesma forma que eu? Ou seja, ele ensina Tito a não ser pesado à igreja, como ele não era. Ou seja, essa que é a beleza de nós aprendermos uns com os outros, de estarmos falarmos uma mesma língua, né? Temos as nossas diversidades. Essa palavra ficou até ruim de usar hoje, não pode nem falar diversidade, mas fica um trem esquisito, mas temos algumas diferenças, mas nós somos aqui, Brasil para Cristo. Temos aprendido, né? Gostei de ler o livro do Manuel de Mello, são dois que tem um dele, Manuel de Mello, e o rádio, né, que é um trabalho dele no rádio, tem um outro também, gostei de ler os livros, a gente aprende, vê experiências, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa caminhada. Continuando então, entretanto, o apóstolo aos gentios não trabalhava apenas para colher fruto no presente, mas visando o futuro. Por isso ele treinou seus cooperadores, não somente para ganharem almas para Jesus, mas para que formassem novos cooperadores, capazes de formar novos cooperadores ministeriais. Eu vou ler 2 Timóteo, que só para os irmãos não precisarem ficar parando toda hora com a leitura. 2 Timóteo 2, de 1 a 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo.
E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, para que sejam idôneos, e que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo está dizendo, olha, eu te ensinei, agora você passa para outro, para que eles continuem o trabalho, né? Nada de retermos, de graça nós temos recebido, com profundidade nós temos recebido, não deixemos de compartilhar. Sabe, tem hora que às vezes ensinar não é tão simples assim. Tem hora que às vezes as pessoas fazem uma pergunta que você fala, ai, essa pergunta de novo, ô Jesus, eu expliquei isso a semana passada. Aí você para, volta, pacientemente ensina, porque um dia alguém teve paciência conosco, né, irmãos? Quando nós chegamos na igreja, quantas pessoas não tiveram paciência com a gente, de nos ensinar e falar, e nos ensinar a tocar, e ensinar a cantar, e ensinar a subir num púlpito, a se portar num púlpito, a ensinar a gente a não fazer arte, né? Quantas vezes, né? Me lembro de uma vez de uma bronca que eu tomei do pastor Winston, irmãos, ele é um homem bravo, viu? Aquele homem um dia me deu uma bronca, mas me deu uma bronca, não sei o que eu arrumei lá, que eu fiquei, ele pediu para eu fazer algo e eu não fiz, e ele falou, eu sei que você podia ter feito, você está se tornando relaxado, você não era assim. Tomei um susto, aquele homem deu uma bronca, e foi o Espírito que revelou para ele que eu podia ter feito, eu não fiz, irmão. Tentei dar uma desculpa meio esfarrapada para ele lá, mas ali eu entendi que aquilo era para o meu bem, porque senão a gente vai se tornando tão cheio de desculpas, que amanhã nada mais fazemos para o Senhor. Nós temos, para tudo, nós temos uma desculpa, para tudo nós temos uma explicação, né? E se você perguntar para Hitler, por que ele matou tantos judeus? Ele tem uma explicação. Então, é a obediência que o Senhor quer. Às vezes nós temos tanta justificativa para dar para Deus. Adão já foi o primeiro. Foi a mulher que o Senhor me deu, né? Ou seja, cuidado, às vezes a gente vai tecendo explicações, a gente fica mestre em dar explicações. Olha, eu tenho meu filho Levi, o Levi era mestre nas explicações, irmão. Para você dobrar o Levi, para você chegar o Levi no eixo ali, você tinha que estar preparado e muito convicto do que você ia falar para ele, porque ele sempre tinha uma explicação, né? Nossos filhos, porque aconteceu isso, aquilo, Jesus amado, né? E às vezes nós fazemos isso com o Senhor também. Vamos continuar aqui, multiplicando. Isso, essa valorização, dada a formação de uma equipe de trabalho, garantiu a Paulo um ministério extremamente abrangente e permitiu que, mesmo após a sua morte, sua influência chegasse até nós. Apesar de Paulo não chamar aqueles que andavam consigo de discípulos, ele aplicou com exatidão a metodologia de discipulado deixada por Cristo. O apóstolo não se via tanto como um mestre, mas como um pai espiritual. Por isso, ao longo de suas epístolas, ele se dirigiu aos seus cooperadores como filhos, especialmente a Timóteo, em 6 ocasiões diferentes. Irmãos, esses textos todos aqui, você vai ver Paulo falando, vocês, meu filho, esse dia eu lembrei na nossa reunião de obreiro que o senhor falou isso. Falou, vocês são meus filhos, né? Uma responsabilidade que pesa, né? Ontem eu fiquei muito feliz no seminário, irmão, porque nós temos uns filhinhos novos lá, né, meninos chegando, e eu pedi para um menino orar, menino novo, irmãos, você não tem ideia, tanto que esse menino é novo entre nós, e o menino fez uma oração de gente grande, ou de gente que tem comunhão com o Senhor. Eu falei, vou pedir para alguém que nunca orou, né, para terminar a aula, e eu pedi para ele, achando que seria a primeira experiência daquele menino a orar. Falei, irmãos, que alegria ver, de repente, um filho, alguém que está começando e tendo uma intimidade tão grande com Deus num momento de oração. Fiquei assim, glória a Deus, irmãos, e que nós aprendamos, né? Sejamos sempre atentos ao que o Senhor quer fazer. Aí ele vai continuar dizendo aqui, os frutos do ministério paulino não foram apenas as multidões que pôde alcançar, mas os muitos filhos que gerou, consolou e treinou. João Marcos, fruto de discipulado. O valor de Marcos para a igreja do primeiro século foi inestimável. Além de ter escrito o evangelho que leva o seu nome, Marcos tornou-se um grande cooperador, tanto de Paulo quanto de Pedro. Mas a formação de um líder tão útil e eficaz passou por um processo bem trabalhoso. E se não fosse pela atuação efetiva de algumas pessoas-chave,
Marcos teria se perdido em meio aos dissabores da vida. O ambiente em que Marcos se desenvolveu foi próximo do ideal. Ele teve à sua disposição o que havia de melhor na formação de um líder por excelência. Mas, quando se é criado em um ambiente tão propício, chega um momento em que partir se torna imperativo, pois as verdadeiras características de um líder precisam ser evidenciadas mediante o teste. E tendo em vista o amadurecimento do jovem Marcos, Barnabé e Paulo decidem levá-lo consigo para Antioquia. Está em Atos 12, 25. Aquela era uma excelente oportunidade para que Marcos colocasse em prática todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos. Não se sabe ao certo por quanto tempo Marcos esteve trabalhando na igreja de Antioquia, mas pode-se afirmar que sua atuação ministerial foi no mínimo satisfatória, após ter sido ele escolhido para cooperar com Paulo e Barnabé no desafio posterior de desbravar novos campos missionários. Mas aí vem a situação na vida de Marcos, irmãos, o fracasso. Marcos agora está fazendo história. Tratava-se da primeira iniciativa missionária de uma igreja cristã. Anteriormente, o evangelho havia chegado em outras partes do mundo devido à dispersão dos judeus. Todo o avanço missionário experimentado até aquele momento não havia sido proposital, mas acidental. Mas algo novo estava surgindo e Marcos estava envolvido nesse grandioso projeto. Entretanto, o que parecia ser um sonho, logo se tornou um pesadelo. Surpreendentemente, irmãos, vai-se saber por quê. Atos não fala, não se fala. De repente, Marcos, vou embora. Junta as malas, voltou. Marcos voltou e diz, entretanto, que parecia surpreendente, Marcos abandonou seus companheiros no campo missionário e retornou a Jerusalém. Olha, se vocês puderem abrir Atos 13, 13, que coisa eu abro lá para a gente. E às vezes acontece assim, né? No nosso coração está tudo certinho, você faz um projeto, fala, vamos eu, João Marcos, Barnabé, de repente no meio do caminho, João Marcos, não vou mais não. E volta para casa, irmão. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge de Panfilha. Mas João, conhecido como Marcos, separando-se deles, voltou para Jerusalém. A Bíblia não explica o que motivou João Marcos a retroceder. A viagem não era fácil e talvez tenha se sentido, pressentido acertadamente que as dificuldades estavam começando. Se tivesse seguido a viagem, Marcos teria enfrentado perseguição física em Listra, onde Paulo foi apedrejado e quase perdeu a vida. Vamos ver que o que vem sobre a vida de Paulo mais à frente foi um desafio muito grande, dele ser apedrejado, quase ter tido como morto. Mas agora o João Marcos, ele se afasta, ele vai embora, né? E o valor de Marcos não poderia ser desprezado, mas ficou claro que ele ainda não estava pronto. Com o tempo, o obreiro passa a reconhecer a importância de determinados fracassos no ministério. Eles são bem mais instrutivos do que as vitórias. As fragilidades de João Marcos não surgiram na Panfilha, apenas tornaram-se evidentes. De repente, eles vão perceber na caminhada que o João Marcos ainda não estava pronto, ou que havia algumas coisas na vida dele que ainda precisavam ser arrumadas. E isso às vezes acontece. Às vezes a gente conta, né, puxa vida, a banda está montadinha, está tudo certinho, tem baixo, tem bateria, tem teclado, tem guitarra, tem violão, tem vocal. De repente, do nada, eu não vou falar qual instrumento não, porque senão está quase todo mundo aqui, né? Eu não vou falar, olha, tem baterista aqui, tem baixista, né? Então vamos falar do guitarrista, então, que não tem problema, guitarrista. De repente o guitarrista, um dia quem fez comigo, o Anderson, irmão do Pila, sempre foi um companheirão, irmãos. O Anderson sempre foi um menino companheiro. Nós tínhamos um evento, ensaiamos, tudo direitinho, arrumadinho, chegamos de noite. Aí, não sei o que deu no Anderson. Sentou e ficou lá. Falei, e agora, o que eu faço? E aí, não foi. E nós subimos ali. Ué, ele ali sentado com aquela cara de broa. Vai entender, acho que até hoje em dia eu ainda vou perguntar para o Anderson o que deu nele, irmão.
Tem hora que a gente enfrenta umas coisas dessas, né, irmão? E o que a gente faz agora? Na outra semana, me veio o Anderson no ensaio, de boa, subiu, ensaiou, a vida tocou. E acho que até hoje eu não sei o que se deu na vida do Anderson. E às vezes acontece isso, pastor. A gente vai por irmão, o que aconteceu? Sei lá. E o que eu vou fazer? Vou jogar fora? Não, ele vai ter que experimentar com isso. Olha o que vai dizer a continuação. Um fracasso não representou o fim do promissor ministério de Marcos, mas somente um novo começo. Após o concílio de Jerusalém, o encontramos novamente em Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé, que, àquela altura, já haviam concluído a primeira viagem missionária. Aquele que havia falhado, recebera uma nova chance de cooperar com a igreja daquela localidade. Fica subentendido que houve consenso entre Paulo e Barnabé em relação à reintegração de Marcos. Para ambos, era inadmissível tratar um obreiro como um artigo a ser facilmente descartado. Mas, quando o envolvimento de Marcos na segunda viagem, quando o envolvimento de Marcos na segunda viagem missionária entrou em pauta de discussão, aí a coisa pegou, irmão. Paulo e Barnabé divergiram profundamente. Aí nós vimos aquele momento lá, né? Ele voltou, estava lá no concílio, mas a hora de voltar, de chamar para a segunda viagem missionária, o Barnabé quer levar, mas o Paulo não quer levar de jeito nenhum, e eles brigam, a ponto de separarem-se, Paulo e Barnabé. E aí a gente enxerga de dois lados, né, irmãos? Às vezes uma atitude minha como obreiro pode trazer um mal-estar tão grande, porque eu simplesmente um dia não quis. Poderia ter meus motivos, talvez até tenha, mas o que causou isso, né, irmãos? De repente, não quis, eu não sei, não vou, não faço. Isso gerou uma desavença entre Paulo e Barnabé. E ele vai dizer aqui, Barnabé abre mão de uma missão por outra. Ele deixa de partir em sua segunda viagem para restaurar alguém que ainda tinha muito a contribuir com a causa do Evangelho. O que o Barnabé vai fazer agora? Ele vai abrir mão, irmãos. O nome de Barnabé daqui para frente não é mais citado em Atos. E olha que ele ia com Paulo, porque seria uma viagem muito proveitosa. Ele teria um grande caminho à frente, mas ele entende pelo Espírito do Senhor, olha, eu preciso cuidar de Marcos. E como é desafiador quando às vezes o Senhor fala, não, mas eu tenho um projeto muito grande, eu sei, mas você precisa cuidar do Marcos agora. Não, mas eu tenho um projeto, rapaz, eu não posso, mas você precisa cuidar. Não, mas o João Marcos está colhendo o que plantou. Cuidado, irmão. Cuidado, né? Isso se chama misericórdia. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas está colhendo o que plantou. Opa! Barnabé ponderou, pensou, Paulo decidiu, vou com Silas. Paulo foi com Silas. Barnabé para e vai com Marcos. E o que se dá entre esses dois? E o que de repente Barnabé, que tempo Barnabé pode ter tido com Marcos, tratado, orientado, caminhado junto, conversado? Quanto tempo nós conversamos naquela praia, pastor? Você lembra? Quantos anos nós conversamos ali? Muitas pessoas nos viam sentados ali, e viam quando nós dois estávamos sentados ali, se afastavam. Eram suas férias. Eu era João Marcos naquele dia. E a gente sentava ali, conversava, filha, esse ano, acho que agora vamos voltar, né? Aí não voltava, dava uns B.O., não voltava. O outro ano, às vezes as pessoas vinham aí, naqueles dias, João Marcos era eu. Por que eu fui? Porque até hoje eu me pergunto para o Senhor, por que eu fui? Mas o Senhor teve paciência. O Senhor, nós sentávamos ali, ficava ali cavucando areia e conversando, né? Talvez se o Senhor não tivesse tido aquela paciência, hoje eu não estaria aqui. Às vezes nós não entendemos a paciência que o Senhor nos leva a ter com algumas pessoas.
A longanimidade que o Senhor nos leva a ter com algumas pessoas, que Ele coloca nas nossas vidas e fala assim, seja longânimo com Ele. Ele vai te ser útil lá na frente. Tem hora que é difícil, irmãos, entender a longanimidade de uns para com os outros. A gente quer pegar a faca, a gente quer pegar o cajado, a gente quer pegar o porrete. Fala, toma pastor, olha o porrete, toma, ele vai chegar de novo, toma o porrete. Mas às vezes ali pastor, eu entendo isso, eu entendi, eu me vi nessa lição. A gente chegava sem graça ali, nem estávamos servindo o Senhor juntos, mas fui embora. Vamos para a praia, vamos com nós. E a gente ia. A gente via que uns ainda topavam, mas outros olhavam para a nossa cara chegando ali. Mas sempre tinha um lugar na areia para a gente conversar. Eu louvo a Deus, porque tinha um lugar naquela areia. E se hoje nós estamos juntos aqui, é porque tinha aquele lugar. Porque se o Senhor falasse aqui, você está colhendo o que plantou, vá se resolver. Nem teu pastor sou mais. O Senhor sempre foi o nosso pastor. É duro para mim aqui, vou até dar uma respirada aqui, irmãos. Mas um dia talvez você possa ser João Marcos. Que Deus possa levantar alguém para ter muita paciência com você. Para ser longânimo com você. Para ter misericórdia de você. E no momento certo o Senhor falar assim, vem João, agora você está pronto para voltar. E eu ainda vou te usar muito. E uma das falas de Paulo, depois disso, aí eu creio, ele fala em Tito, lá na carta de Tito, tem a mesma paciência. Ele não teve tanta paciência com o João Marcos, mas na carta de Tito ele falou, lembra quem vocês eram, lembra agora, cuidado. E mais para frente ele vai falar, não te esqueça de João Marcos, porque me é muito útil. Irmãos, Deus trabalha. É interessante, a semana passada nós tratamos que Deus trabalha. A gente acha assim, há desavença, há uma situação, irmãos. O que foge da mão do Senhor? O que nos separará do amor de Cristo, irmãos? Mas estão passando essa fase aqui. Nada nos separa do amor de Cristo. Talvez seja um momento em que o Senhor está procurando, cadê aqueles que são Barnabé? Onde estão aqueles que terão paciência com João Marcos? Onde estão? E talvez o Senhor não encontre muitos. E talvez a gente olhe para esses que são Barnabé e os tratemos como aqueles que estão desperdiçando um perfume caro. Mas quebrou o vaso é caro, o perfume mais caro ainda, está perdendo o seu tempo. Aquela mulher sabia o que fazia. Barnabé sabia o que fazia. Que nós estejamos atentos ao que o Espírito sabe o que está fazendo nesses dias. Ele sabe o que está fazendo, irmãos. O Espírito sabe, aqui Ele conduz os lábios de cada pregador nesta igreja, de cada pessoa que vem de fora, de cada um que o Senhor traz aqui. O Senhor sabe, porque naqueles dias, pastor, eu falo isso para a honra e glória do Senhor, se não fosse a tua paciência, Barnabé, eu não sei o que seria desse João Marcos, mas o Senhor sabia. E depois, quando chegamos naquele ônibus para ir lá para visitar o pastor Alberico, né? Chegamos ali, filha, a conversa é outra, né? Sempre tem um jeito, e o Senhor cuidou de nós, porque o Senhor cuida das nossas vidas, irmãos. O Senhor cuida. Para João Marcos não é o fim, para a tua vida não é o fim, para a minha vida não foi o fim, porque Deus, o servo, ele é do Senhor. Ele é do Senhor. A gente analisa, condena, acusa, enterra, sepulta, joga a última pá de cal ali, e ainda sai aplaudindo. Fiz justiça, eu sou justo. E o Senhor fala, misericórdia quero. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que palavra é essa, irmãos? Se o juízo triunfar, irmão, quem de nós tem justiça própria suficiente para chegar diante de Deus? Quem de nós? Mas a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Coisa profunda essa, irmãos. Nós veremos daqui, nós estamos vendo e veremos muitos chegarem aqui, e nós seremos movidos, se nós não tomarmos cuidado, por um espírito que vai dizer assim, juízo,
juízo. E o Senhor vai falar, misericórdia. Misericórdia, não foi isso que eu usei com vocês? Use de misericórdia. Juízo, olha, está vendo aí, ó. Daqui uns dias retornarão, eu creio, pastor, que muitos retornarão. Talvez retornarão com algumas marcas. Talvez retornarão irreconhecíveis. Irreconhecíveis. Pessoas que nós olhamos e falamos, gente, é você. Esses dias tinha um moço aqui, que eu vi, ele olhou para mim e falou, você não está lembrado de mim? Eu falei, rapaz, não estou lembrado. Eu toquei na Beth Shiló. Eu toquei baixo. A hora que ele falou que ele era, que eu conheci, falei, Jesus amado. Ele estava irreconhecível. Irreconhecível. E se nós não tomarmos cuidado, Valdir, nessa hora, está vendo, Elke? Está vendo o salário do pecado? É a morte, está vendo? E nós não conseguimos falar assim, glória a Deus, Senhor, porque o teu filho estava morto e reviveu. Nós não conseguimos falar isso, que o Senhor nos guarde, que os nossos lábios estejam preparados para falar, obrigado, Senhor, porque o teu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Que nunca falte, que nunca venha aos nossos lábios, está vendo ela? Está colhendo o que plantou, está vendo? Merece, esse merece. Amém, irmãos? Tenhamos cuidado. É algo assim que o Senhor hoje nos conduz aqui com um certo cuidado, mas para nós refletirmos na santidade de Deus, na sua santa misericórdia, na sua bondade. Sabe, nós temos cantado, né? Tua bondade me seguirá. Eu acho que a bondade de Deus seguiu João Marcos e o nome dessa bondade era Barnabé. Né? Já pensou que coisa linda, irmão? De repente nós somos a bondade de Deus seguindo alguém, Beto. Você fala assim, não vou lá mais não. Aí o Espírito Santo fala, não, vai lá mais uma vez. Não, eu não vou, vai lá. E você é a expressão da bondade de Deus naquele momento, na vida daquela pessoa. Que coisa linda é isso, irmãos? Onde estava a tua bondade, Senhor? Naquela pessoa que eu coloquei do teu lado. Mas ele era isso. Pois é, mas a minha bondade se expressou nele. Amém? Vamos continuar, senão a gente não termina essa lição. Não era bem facinho também o João Marcos no ano. Facinho não, né, irmão? Difícil. Bonitinho, né, irmão? Se a gente for pensar assim, bonitinho, né, no meio da coisa assim, vou mais não. Não, assim não. Nós não podemos fazer isso, né? Nós vamos abalar a amizade de Paulo e Barnabé, né? A gente sempre enxerga dos dois lados, né? É tão bonito essa questão que nós temos estudado agora no seminário, a questão da sinopse na Bíblia. Os 4 evangélicos, principalmente 3, Marcos, Mateus e Lucas, para nós entendermos a beleza do evangelho, é como se fosse um edifício, que não dá para olhar só a frente desse edifício. Eu preciso olhar, através de Mateus eu vejo um lado, através de Marcos eu vejo o outro, através de Lucas eu vejo o outro. Eu só consigo enxergar o contexto todo olhando para os 3. Né? E tem hora que a gente não consegue entender essa beleza, que eu olho para Marcos, eu olho para João, eu olho para Paulo, eu olho para Barnabé, e olhando os 3 eu compreendo a situação, e eu vejo que entre nós há muitos Marcos, entre nós há muitos Paulos, né? Porque Paulo, que eu queria ser Paulo, Paulo foi duro agora. Há entre nós muitos Barnabés, e que o Senhor nesses dias nos ensine quem nós somos, que momento estamos vivendo, né? Aí ele vai dizer que Barnabé abre mão de uma missão por outra, ele deixa de partir uma segunda viagem para restaurar alguém que ainda tinha muito a contribuir por causa do evangelho. Barnabé era paciente e se arriscou ao deixar um empreendimento grandioso para investir na vida de um só homem. Esta demonstração de abnegação rendeu a Barnabé o esquecimento no restante do livro de Atos. A Paulo, um obreiro muito útil, a Pedro, um grande cooperador, e a nós, uma inestimável obra literária. Marcos era tão somente um diamante bruto, a ser cuidadosamente lapidado por Deus. Quantas vezes nós olhamos para o irmão, olhamos para alguém e falamos, Jesus, né? Carne de pescoço, já viu? Carne de pescoço, né? Pescoço agora ficou caro, não? Pescoço e pé ficou caro, né? Carne de pescoço, os irmãos que já comeram um pescocinho de frango, sabe o que é, né? Você tem que encaixar ele no bichinho no vão do dente ali, e tem muitas vezes nossa vida na obra do Senhor é assim, tem hora que a gente é uma carne de pescoço, mas aquele que olha e fala, não, mas
Vamos pelejando com essa carne de pescoço aqui, que daqui a pouquinho ele vai emendar, ele vai tomar jeito, ele vai, como dizia minha avó, tomar tenência, né? Vai dar um jeito. E se nós não tomarmos cuidado, nós desistimos uns dos outros. Eu desisto de você, você desiste de mim, nós desistimos de João Marcos, e nós achamos que ainda estamos fazendo a coisa certa. Desistimos. Paulo provavelmente repensou ao ver o que Barnabé estava fazendo, como é assim na vida de tantos homens de Deus, que tem hora que a gente tem que repensar, porque tem hora que a gente erra, né? Tem hora que a gente é rápido, tem hora que a gente precipita, fala, isso aí não vai voltar mais não, e de repente volta. Isso aí, aqui, ó, não quero ver nem pintar de ouro, irmão, e dali o bichinho não vem pintar de ouro não, vem sujo, que é uma coisa, o senhor fala, tira os carrapichos. Senhor, aí, o que a gente faz? A gente tira os carrapichos, irmão, porque essa é a beleza, né? E para concluir aqui, o livro de Atos dos Apóstolos revela como a igreja foi paulatinamente assimilando e cumprindo a ordem de fazer discípulos de todas as nações. O ministério público sempre foi valorizado, como quando Paulo pregava nas sinagogas, mas o discipulado pessoal sempre teve um lugar de destaque. Todavia, as menções feitas aos discípulos em Atos não os vincularam a nenhum mestre específico, porque apesar da instrumentalidade de grandes discipuladores, como Paulo e Barnabé, havia plena consciência de que todos eles haviam sido chamados para fazer discípulos de Jesus e não de si mesmos. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, discípulos do Senhor. Amém, irmãos? Hoje eu até encerro um pouquinho mais cedo, tá? Que eu tenho um outro assunto aqui, mas eu acho que eu não vou entrar nele em 10 minutinhos, não. Eu acho que o Senhor já falou a nós o que deveria falar, e eu creio que não é necessário a gente fazer nenhuma emenda, não. Eu creio que o Senhor quer que a gente olhe, enxergue o João Marcos, enxergue a nossa vida. Quem sou eu hoje, Senhor? Sou eu Barnabé? Sou eu Paulo? Sou eu João Marcos? E que o Senhor nesses dias possa nos usar, possa continuar nos usando, continuar exercendo esse ministério da reconciliação. Coisa linda quando o apóstolo Paulo fala que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Que nós estejamos aptos, irmãos, para facilitar a vida daqueles que querem se reconciliar, porque duro é quando nós nos deparamos com aqueles que dificultam a vida dos que querem se reconciliar. Dificultam. Quantos querem, às vezes, voltar, mas é colocado um fardo tão pesado. Poder voltar até pode, mas vai ter que ir na frente da igreja, vai ter que fazer isso aqui. O sujeito já está um bagaço, irmão, ele não está aguentando mais nada, vai ter que ir na frente da igreja, vai ter que fazer isso, 150 meses de banco, e não vai tomar ceia. A pessoa fala, morto por morto, deixa eu aqui fora. Mas quando alguém nos estende a mão, coisa boa né, irmãos? Coisa boa. Acho que Pedro, na hora que ele saiu naquele vendaval, andando sobre as águas, enquanto ele está andando, trem bom. Mas a hora que ele começa a afundar, mão, hein? A hora que ele vê aquela mão assim, vem. Que essas mãos sejam mãos que façam, vem. Volta para o barco. Amém, irmãos? Pastor, toda a liberdade hoje até aqui nos deu, Senhor.